Fala galera, bom dia para você aí que tá sete com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá acessando depois. Cara, hoje é o dia 25 de Provérbios e eu tenho um anúncio aqui a fazer para você ficar bem esperto, porque no dia 30 quem vai nos dar uma palavra vai ser a pastora Basti a respeito de Provérbios 30 e vai ser top, porque é um capítulo, cara, que eu levo para minha vida assim faz muitos anos. E para mim é um dos principais capítulos de Provérbio que faz a gente compreender a vida mesmo. Só que a gente vai fazer durante o culto, no formato de culto, porque é um provérbio que precisa aí ser compreendido por mais tempo que a gente faz nesse vídeo aqui. Então, no dia 30, não perca, a gente vai estar aí com a pastora Basti, sabendo, entendendo um pouco mais a respeito desse provérbio, que vai ser praticamente o encerramento do nosso especial. A gente tem ainda o Provérbios 31, que vai ser no dia 1º de maio, mas aí a gente vai comemorar junto já o encerramento e você vai poder voltar nos vídeos também, se você quiser, a partir de 1º de maio, acompanhando esse especial que lê provérbios, cara. Eu recomendo que seja uma prática mensal sua, tá bom? Porque o conhecimento aqui de dentro, ele é inesgotável, ele é muito grande. Então, eu vou continuar, porque eu já tenho essa prática há muito tempo. Então, que você continue também. Nossos vídeos estão aí, nossas reflexões, e a gente vai continuar. Mês que vem tem um outro especial, que depois eu falo sobre ele. Vamos lá para Provérbios 25. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que o rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que o torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. E aqui já começo a lembrar de muitas situações que eu presenciei na vida, né? Mas primeiro fazendo uma reflexão aqui do que ele fala do rei, é 100% verdade. Né? Quando você lidera por justiça, quando você se livra dos maus conselhos, você começa a criar e solidificar o seu governo ali, a sua liderança, seja o lugar que você esteja. E existem pessoas que elas têm esse anseio por serem importantes. E aí, diante das autoridades, elas ficam se crescendo, só que às vezes vai chegar a autoridade que, já vi isso acontecer diversas vezes, vai ironizar, né, o tamanho dessa pessoa. Às vezes ela é muito cheia de papo e quer se crescer. É muito melhor a gente ter a nossa humildade e falar coisas sábias, porque todas as autoridades, cara, eles têm uma visão que vai além mesmo da nossa. Como a Bíblia diz que os reis têm um pensamento adiante. Essas pessoas têm a capacidade de identificar as pessoas sábias de longe. Todo mundo quer gente sábia perto, tá? Então, não, que a gente tenha nada de ânsia de se engrandecer, e sim que a gente tenha muita motivação em ajudar, em servir e em ter sabedoria do céu. 7 é melhor. Não, 8. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Ou seja, o que a Bíblia está falando aqui? Analise bem os fatos. Nem sempre o que você viu é a realidade. Tem coisas por trás, tem motivadores. Então, vai com calma. No 10. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará dessa vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouros, joias e ouro puro. E eu me lembro no início da minha carreira que eu
ganhava pouco, e todo mundo, né, no começo da carreira ganha pouco. E só que eu tinha o privilégio de ter gente muito, muito boa me ensinando. E às vezes até chegavam propostas de outras empresas. Isso acontecia em média 4 vezes por ano, e eu fiquei 3 anos nesse lugar. E todas as propostas eram para ganhar mais, só que para ter uma posição a mais, só que eu já percebia no processo que não existia a mesma cultura, não existiam as mesmas pessoas, ou a empresa não era tão brilhante quanto as pessoas que estavam à minha volta, quanto as pessoas que eu já tinha feito, construído um vínculo de amizade, quanto os projetos que eu participava e que eu podia ter o contato de aprendizado ali. E aí, óbvio, chegavam propostas e a empresa me valorizava, etc. Não tanto quanto seria para sair, só que eu sempre pensava e conversava com a minha família, falava assim: é o custo da oportunidade de aprender. Ou seja, você tem um custo da oportunidade de aprender. Isso é um valor para você. E a Bíblia está falando aqui que vale mais do que o ouro, né? O conselho da pessoa experiente vale mais que anéis de ouro e joias de ouro puro. E é 100% verdade, porque o conhecimento, cara, ele é caro. A Bíblia fala compre o conhecimento. E quando você tem a oportunidade de ter o conhecimento de uma forma que você de quebra está ganhando um salário, isso é sensacional. É importante que a gente tenha calma na hora de avançar. É importante que a gente não queira se atropelar, porque antes de você ganhar muita grana, você precisa estabelecer e solidificar a sua caminhada, solidificar o seu conhecimento na área que você se propõe a trabalhar. Isso é indispensável. Por quê? Se você quiser ir pulando de degrau em degrau, você vai ser uma pessoa que vai se destacar, óbvio, uma pessoa em potencial. Você pode até conseguir ter uma subida rápida. Só que nessa subida rápida, uma hora, você vai precisar de habilidades que você não construiu. E aí que começa a instabilidade. O que já vi acontecer com diversas pessoas? Cresceu rápido, chegou no topo, e aí precisou de mais habilidades do que ela realmente tinha para esse desafio. Foi desligada. Aí, nos outros processos seletivos, as empresas já percebem, falam, não, até uma pessoa boa, sabe, ali, só que ela é muito cara. E aí fica, às vezes fica numa gangorra, às vezes fica numa baixa por muito tempo, aí tem que abaixar, cara, é uma dor de cabeça, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Então, se você tem essa oportunidade hoje, solidifica o seu caminho, solidifica o seu conhecimento. Saiba que o conhecimento que você está adquirindo hoje é um privilégio e é importante. E coloca efetivamente valor nisso. Não tem preço, mas tem um valor muito grande que a Bíblia descreve como melhor do que ouro, do que joias caras, anéis de ouro e joias de ouro puro. 13. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança que reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Veja bem, a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não sei o que você está passando, se você está passando por uma dificuldade ou não, ou se você conhece alguém que está nessa situação. Mas é necessário ter perseverança. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada e um porrete ou uma flecha afiada. Deixa eu só voltar aqui, porque ele fala da paciência que convence as autoridades, e aí a Bíblia fala muito sobre limites e você saber dosar os limites que você tem. Muitas vezes esse limite ele não está escrito, ele não está nem falado, ele não foi nem ensinado, mas você tem que saber que existem limites. Então, no exemplo do mel que ele dá, olha,
A Bíblia sempre falou que mel é bom. A gente leu ontem um versículo falando, olha, o mel é bom, ou é bom para o nosso paladar, é doce. Agora, no outro capítulo, ela fala, não coma mel demais, porque você pode vomitar. Então, existem coisas que são boas, são ótimas, só que numa dosagem demais, a gente pode perder a mão, a gente pode passar mal, a gente pode não saber administrar tudo aquilo. Então, é, por exemplo, já vi gente seguir influenciador aí digital que o cara é extremamente radical, extremamente radical. E ele pensa muito fora da caixinha, é um cara assim, ele é 10, ele é um cara sensacional, ele tem muitas palavras boas, só que parece que não existem mais os outros para algumas pessoas. Eu conheci uns colegas assim. E aí, seguindo essa pessoa radical, 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 e era no extremo. Só que o cara, para ele tem sabedoria, ele tem conhecimento, ele sabe dosar as coisas. Só que nesse radicalismo, é, a pessoa que está recebendo, e só conteúdo dele, que não tem ainda a receita, que não tem a prudência, que não tem a sabedoria, ela não sabe aplicar. O que, que acontece? Ela fica radical, mas vira uma pessoa idiota. Que, assim, acha que tá também pensando fora da caixinha, que nem o influenciador, que nem o mentor que tá falando com ela, só que ela para de ponderar algumas coisas. Ela acha que tudo é o mesmo radicalismo. Ela não pondera, etc. Então o que que aconteceu? Ela pegou algo que era bom, que era para ser bom, que era para dar frutos para a vida dela, que era para ser doce no paladar dela, e ela se encheu tanto daquilo, tanto, 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 e sem saber a vida pessoal da pessoa, sem saber como ele trata os filhos, sem saber a luta que ele passou para administrar as empresas dele, ela só pegou aquela parte e aí ela mandou mel para dentro. O que que acontece? Não sabe dosar, vomita. Então é importante você ter pessoas também para te influenciar com características diferentes. Se um cara é o extremo do radicalismo, pega um outro influenciador que vai mais no amor, pega um outro cara que é mais ponderado, e aí você sim faz a sua interpretação dos fatos. Você analisa o que é melhor para você, você pega na multidão de conselhos que Deus opera, né, que habita a sabedoria. Então, se você está aqui nesse YouTube, se você busca esses influenciadores, vai lá e procura gente com qualidade, com características diferentes, porque aí sim você vai fazer o seu próprio conhecimento, você vai aplicar na sua vida, isso é perfeito, isso é muito bom. Tem muito cara cristão aí bombando com 1 milhão, 2 milhões de inscritos. Então, segue esses caras aí também. O Imprecristo é mais uma fonte de conteúdo sua, que você está aqui sempre com a gente. É isso aí, mas eu te incentivo e recomendo que você faça isso de verdade. Vamos lá então. 18. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Às vezes a mentira dói mais do que essas coisas, né? No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar um dente estragado. Andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa, ou seja, não faz sentido algum. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Cantar aqui no sentido de alegria que ele diz, né? Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Então, cara, se você tem um inimigo, a Bíblia já falou no começo do capítulo, já falou ontem também, para você não se vingar, não ir contra as pessoas. A justiça vem exclusivamente de Deus. E aqui nesse 22 ele fala que se você fizer isso, se você der comida para o seu inimigo, se você der água para o seu inimigo, ou seja, as necessidades, né, que ele tem, não só comida e água, sempre expanda. Você vai fazer com que ele tenha remorso, com que ele fale, cara, como eu fui otário com essa pessoa, como eu fui uma pessoa tão ruim, ela me retribui com amor, então qual que é o sentido, né? E aí, mesmo que essa pessoa tenha o remorso, a vergonha, mesmo que ela não te recompense, Deus vai te recompensar. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. Mexerico é aquela pessoa que vem para
ficar de mimizinho, conversinha, etc., eles sempre trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera, como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. Isso é verdade. Aliás, tudo é verdade, mas realmente, né? Quando a gente recebe uma notícia inesperada, é um refrigério para a alma. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como poço contaminado. Assim como mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Então você não precisa de elogio para ter motivação, cara. Não precise de elogio para ter motivação. Sua motivação já está dentro de você. Você já é feliz, você já é completo, você tem sabedoria, você tem Deus que te sustenta, você tem sua família aí. E, cara, é só fazer. Não fica atrás de elogios, porque muitas vezes até o elogio pode não ser verdade, pode ser de gente que quer se aproveitar de você. Então, pensa aí, tenha, pelo amor de Deus, autoestima nas coisas que você faz, comemore as pequenas vitórias. E fica quietinho. Não sai falando da sua vida para todo mundo, não sai falando dos seus resultados para todo mundo, porque a maioria das pessoas te quer bem, mas não melhor que eles. Então, fala menos da sua vida, seja aí mais resguardado, seja mais contido, porque isso é um conselho de sabedoria para você. Se você quiser crescer, não conte os seus planos para ninguém. Não fique atrás de elogios. Aí, quando você tiver o resultado, as pessoas vão ver quem está do seu lado, né, te ajudando, te suportando, quem é realmente amigo de verdade, vai aproveitar disso com você e vocês vão fazer festa aí sempre. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade em muralhas. E assim o nosso capítulo termina hoje. Obrigado por estar aqui. Se você gostou, clica aí no like, se inscreve no canal, entra no grupo, a gente está falando lá. Na quinta-feira passada eu liberei uma palestra aqui no YouTube do Imprecristo. E nessa quinta-feira eu estou liberando outra. E essa semana a gente fala de inovação. Na semana passada a gente falou sobre ser luz. E são duas quinta-feiras muito, muito especiais que você aí, quando terminar esse vídeo, já vai lá, já corre, veja a palestra que está disponível, fica atento aí para a palestra dessa quinta-feira, às 8h30 que eu vou liberar, tá bom? Então, são duas coisas que vão te mostrar um pouco mais a respeito de como que você pode ser luz no seu trabalho, luz na sua vida, o que é ser luz e também sobre como você pode inovar no seu trabalho, na sua vida profissional. Espero que todo esse conteúdo te ajude aí a crescer, a se desenvolver e a romper tudo, ser muito conquistador e próspero em nome de Jesus. Até amanhã às 7, tamo junto, esse é Imprecristo, valeu!